Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores, né? Linguagens e técnicas de programação. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com comandos condicionais ou comandos de controle condicional. Vamos lá, começando aqui, condição ou decisão. Esse aqui eu estou na forma de fluxograma, né? Eu vou explicar a ideia por meio de fluxograma. Vou representando aqui, ó, a condição, a decisão, ela é representada por losangos, né? Normalmente contém uma pergunta do tipo sim ou não, ou teste de verdadeiro ou falso, e o que ocorre é uma mudança de fluxo, né? Eu estou seguindo um fluxo aqui, por exemplo, sequencial, aqui eu faço uma pergunta: A é maior que B? Se isso for verdade, eu vou por esse caminho. Caso contrário, eu vou por outro caminho, né? Então, ocorre uma mudança no fluxo. Em C, o comando if é utilizado para representar esse losango aqui, né? Essa tomada de decisão, né? Quando for necessário escolher entre dois caminhos, ou quando se deseja executar um comando sujeito ao resultado de um teste. Se uma determinada condição for atendida, eu executo aquele comando. A sintaxe geral, né, que a gente chama, a forma geral é a palavrinha if, seguida de parênteses, abre parênteses, aqui eu coloco uma condição, né, que utiliza os operadores relacionais e lógicos. Aqui eu fecho parênteses e abro chaves. Aqui eu tenho uma sequência de comandos e fecho chaves. A expressão da condição será avaliada. Se ela for zero, ou seja, falsa, a declaração não será executada, né? Os comandos não serão executados. Se a condição for diferente de zero, ou seja, verdadeira, a declaração será executada, a sequência de comandos será executada. Aqui tem um problema claro, um exemplo clássico, né? Aqui eu tenho os includes das bibliotecas, eu tenho a função principal, eu declarei a variável num sendo do tipo inteira. E aqui eu vou dar um printf, digite um número. Eu escaneio esse valor digitado pelo usuário e armazeno ele na variável num, né? Que é a variável que eu declarei. E aí eu faço um teste. Se num for maior que 10, eu vou imprimir, né, esse texto aqui na tela. O número é maior que 10. Caso contrário, eu não vou imprimir, né? Então, eu posso mudar o fluxo. Ou eu posso executar esse printf, ou eu não executo. Se a condição for verdadeira, eu executo o printf. Se ela for falsa, eu não entro dentro do if. E já vou, neste caso aqui, direto para o return zero. Essa aqui é a lógica. Por isso que existe uma mudança de sequência, né? Eu não vou executar mais o meu programa de cima para baixo e todos os comandos na sequência. Por quê? Porque se o número não for maior que 10, o valor dele não for maior que 10, se eu, por exemplo, digitar 5, ele não vai entrar aqui e não vai executar o printf. Essa aqui é a lógica. Então, início, declaro variável, imprimo, dou um scan, aí aqui eu tenho um losango, que é o teste. Se for sim, eu executo o printf, né? Aqui esse system pause ele não está ali representado, só o return zero que está representado. E se for não, eu vou direto para o return zero, né? Então, essa aqui é a lógica que eu acabei de explicar. A condição pode ser uma expressão usada em operadores matemáticos, lógicos e relacionais. Eu posso usar na condição operadores de aritméticos, né, mais, menos, multiplicação, divisão e resto, e posso utilizar os operadores lógicos, né, e comercial, e o pipezinho aqui, representando os operadores lógicos. E os operadores relacionais, maior, menor ou igual, igual, né, o igual aqui representa o igual, e o exclamação igual representa o diferente. Exemplo de uma expressão aqui composta de operadores relacionais e operadores lógicos. Se, né, no caso aqui teria um se aqui antes, x for maior que 10 e y menor que x menos 1. Então, ambas as condições devem ser atendidas para que a condição maior, que inclui as duas subcondições, né, seja atendida. Então, para ser verdade, aqui tem que ser verdade e aqui tem que ser verdade. Se aqui for verdade e aqui for falso, então
a gente sabe que verdadeiro e falso, o resultado é falso, né? Então, eu não vou entrar dentro do if. Por outro lado, se aqui for falso e aqui for verdadeiro, eu também não vou entrar no if. Se aqui for falso e aqui for falso, eu também não vou entrar no if. Eu só vou entrar no if se aqui for verdadeiro e se aqui for verdadeiro, né? Se ambas condições forem atendidas, né? Tabela verdade, essa tabela verdade a gente já viu dos operadores na aula anterior, né? Eu tenho os termos A e B representam o resultado de duas expressões relacionais, né? Aí eu tenho aqui, quando A é igual a verdadeiro, que é 1, e B é igual a verdadeiro, então o A e B é verdadeiro, e o A ou B também é verdadeiro, né? A negação, aqui ele está negando o A, negando o B. Negar significa inverter. Se ele é verdadeiro, passa a ser falso. Se ele é falso, passa a ser verdadeiro. Se ele é 0, passa a ser 1. Se ele é 1, passa a ser 0, né? Então, essa aqui é a tabela verdade que a gente viu nas aulas anteriores. Quando o if, o uso de chaves. Pode-se usar chaves para delimitar o bloco de instruções que pertence ao if. Então, tem aqui o if, e eu posso já usar chaves. As chaves devem ser usadas no caso de mais de uma instrução. É usual, né, um programador, pelo menos pela prática que eu tenho de programação, sempre utilizar chaves, né? Isso é muito comum, né? Então, faz parte aqui, né, do uso quase que obrigatório de chaves. Mas tem programas que é semelhante a essa última opção aqui, que eu não tenho chaves. Funciona da mesma forma, né? Porém, se eu tiver mais de um comando, aí já é obrigatório usar chaves. Dado o valor da nota de um aluno, monte a expressão if que verifica se ele precisará fazer a sub. Sub é uma substitutiva. O aluno deverá fazer sub se sua nota for maior ou igual a 30 e menor do que 60. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para mostrar a criação desse programa, né, que vai fazer essa verificação. Então, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui o programa, deixa eu criar aqui uma pasta, essa pasta está no lugar errado, deixa eu só excluir ela aqui, vou subir um nível, vou colocar aqui lista 02, né? Um exemplo aqui de um programa. Deixa eu só copiar aqui esse cara, esse lista 02 aqui, vou abrir ele aqui como base, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Repetindo aqui a ideia do programa, né? Eu vou, dado o valor da nota de um aluno, monte uma expressão if que verifique se ele precisará fazer a sub ou não. Então, para montar, ó, se nota, né? Só já bem direto aqui, né? Só está pedindo a expressão, como é que seria essa expressão, né? De acordo com a lógica ali. Se nota for maior ou igual a 30, né? E, aí o i comercial, nota for menor que 60, né? Então, essa aqui é a minha expressão, né? Aqui dentro, eu posso colocar uma mensagem, por exemplo, né? De necessário fazer a sub, né? Uma indicação para o usuário, né? Só para completar esse programa, eu posso declarar aqui uma variável float chamada nota. Eu posso fazer a leitura dessa variável, né, com o cento F, né? Eu faço aqui comercial associando a área de memória. Eu vou colocar uma mensagem aqui para o usuário para ele entrar com a nota. Entre com a nota, né? Eu vou esperar a nota aqui digitada pelo usuário. Eu posso fazer esse programa dessa forma. Eu posso executar esse programa. Aí eu vou digitar 70. Ele não mostrou nada, né? E agora eu vou executar de novo esse programa e vou digitar a nota 45. Ele mostrou necessário fazer a sub. Por quê? 45 atende a esse primeiro expressão, né? 45 é maior ou igual a 30 e 45 é menor ou igual a 60. Então, ele entra dentro desse código e executa esse printf. Essa aqui é a semântica do if, né? O funcionamento do if. Essa aqui é a ideia por trás dele.
Aqui tem um exemplo, né, que ele repete aqui o código que eu escrevi, né, basicamente é isso que ele faz aqui. A diferença é que aqui ele não está usando o parênteses. O comando else pode ser entendido como sendo um complemento do if. Ah, beleza. E se não for verdadeiro, né? O que eu vou escrever aqui? Aí eu coloco o else, olha que interessante. Né? Ele é o não. Quando aqui é sim, eu executo esse aqui. O else é o não, é a negação, é o contrário, é o complemento do if. Aí eu vou colocar aqui aprovado, né? Por exemplo. Aí agora, ó, eu executar o meu programa, eu vou colocar 70, ele vai escrever aprovado. E se eu colocar 45, ele vai escrever necessário fazer a sub. Então, o else, ele entende que é essa condição, né, de complemento. Então, ó, o comando else pode ser entendido como sendo um complemento do comando if. Se o if diz o que fazer quando a condição é verdadeira, o else trata de quando a condição é falsa. Se A é maior que B, então você segue esse fluxo. Caso contrário, que seria o else, você vai por esse lado aqui, né? Então, a sintaxe é com a palavrinha else, já mostrei para vocês. A expressão da condição será avaliada. Se ela for diferente de zero, a sequência de comando 1 será executada. Aí, se ela for zero, falsa, a sequência de comandos 2 será executada. Note que quando, aqui ele está falando de sequência de comandos 1 e sequência de comandos 2, né? Repetindo o que já foi dito, note que quando usamos a estrutura if-else, uma das duas declarações será executada. Não há obrigatoriedade de usar o else, né? Aqui, ó, aqui eu não uso o else, mas quando eu uso, ou eu vou entrar aqui, ou eu vou entrar aqui, em alguma delas, né? Obrigatório. Não o uso do else, e sim uma das sequências serem executadas. Neste exemplo, né? Ele está mostrando aqui que um número é igual a 10, e aqui ele está mostrando que o número é diferente de 10. A minha lógica aqui já foi um pouquinho diferente, né? Eu estou colocando que se a nota for 70, ele vai escrever aprovado, e se a nota for entre 30 e 60, ele vai escrever necessário fazer a sub. O meu programa, ele está parcialmente correto. O que está faltando aqui, se você observar, é uma situação de prever quando a nota é menor que 30. Ela não está sendo considerada aqui. E aí, se o usuário, se eu colocar aqui, por exemplo, com 25, por exemplo, ele vai escrever que ele está aprovado. Então, esse meu programa, ele não está 100% correto, né? Pensando, né, numa disciplina qualquer em que a pessoa tem que ficar com uma nota superior a 60, né, maior ou igual a 60 e menor que 100, né? Então, nesse contexto aqui, a minha lógica, ela não está correta, né? Mas aí depois a gente vai melhorar a minha lógica aqui para poder atender a essa questão. Aqui mostra a execução, né? Esse dia foi passado. Como no caso do if, as chaves podem ser ignoradas se a instrução contida no else for única. Se eu tiver só uma instrução, né, eu não preciso das chaves, nem aqui e nem aqui. Né? Não é obrigatório o uso de chaves, ele vai funcionar da mesma forma. Né? Ó, 70 aprovado, 45 necessário fazer a sub. Então, a lógica, ela permanece. Então, essa aqui é a ideia por trás aqui. Continuando, o comando if é independente do comando else. Beleza? Né? A gente já colocou aqui as situações. Aí, isso aqui é uma sequência de comandos, né? Que, ó, eu estou colocando aqui agora. Olha para você ver, aqui está errado, do lado direito está errado. Por quê? Porque eu abri a chave e não fechei ela antes do else. Então, se eu abrir, pus uma sequência de comandos, pus o else, pus uma sequência de comandos e fechei, aí dá erro. Então, nesse caso aqui é o certo, né? Eu teria que fechar antes do else e abrir depois do else. O if aninhado é simplesmente um if dentro da declaração de outro if externo. A estrutura if-else e if é apenas uma extensão da estrutura if-else. O único cuidado que devemos ter é de saber exatamente a qual if um determinado else está associado, né? Isso é bem interessante, né? Eu posso vir aqui, ó, voltar a modificar, né, o meu programa e corrigi-lo, né? Aqui, ó, eu posso vir aqui e corrigir o meu programa.
De que forma? Ó, se a nota for maior que 30 e a nota for menor que 60, beleza, eu coloco aqui. Se não, aí aqui eu posso fazer um teste, né? Se a nota for menor que 30, eu posso colocar reprovado, né? Eu posso escrever reprovado aqui, que agora eu resolvo o meu problema, né? E eu posso vir aqui, ó, um senão, aí eu posso colocar uma situação que é aprovado, né? Que aí eu estou garantindo a minha lógica, né? Então, agora, se eu colocar no meu programa 25, né? O meu programa, ele vai colocar reprovado. Antes não estava, né? Antes ele estava colocando como aprovado. E se eu colocar 70, né? Agora ele vai colocar como aprovado. Então, a lógica minha ficou mais completa, né? Agora, nesse caso, porque eu usei um if alinhado, né? Esse if está dentro, alinhado dentro do else, né? Essa foi a lógica aqui passada pela ideia aqui do programa, né? Essa que é a condição nossa aqui, né? Que seria esses ifs alinhados. Aqui ele está só repetindo o processo de if alinhado, né? Observando essa sequência. A gente vai praticar mais um pouco sobre essa questão de if alinhado à medida que a gente for fazendo exercício. Para não ficar muito grande, eu vou interromper aqui nesse alinhamento, a gente retoma na próxima aula, né? E vou dar aqui uma atividade para vocês e vou fazer pelo menos um exercício aqui com vocês, tá? Vou abrir a lista de exercício aqui, que seria a lista de exercício 2. Deixa eu só pegar ela. Deixa eu pegar a lista de exercício 2 aqui. Aqui tem a ver com os comandos condicionais. Lembrando, né, eu uso um material aqui do professor da UFO, né, um material de professor de programação muito bom. Ele tem até um canal na internet, onde tem vários vídeos, eu vou disponibilizar para vocês também, para auxiliá-los, né, complementar essa formação. Mas, basicamente, aqui o exercício 1 é: faça um programa que receba 2 inteiros e mostre qual deles é o maior, né? Então, eu tenho um programa aqui que tem uma lógica de receber 2 inteiros e verificar qual é o maior. Vou fazer com vocês esse programa para ajudá-los a dar um pontapé, né? Vou até usar esse mesmo aqui. Deixa eu só receber os 2 inteiros aqui, ó. Então, eu vou criar 2 variáveis, né? Que eu vou chamar aqui, ó, de número 1 e número 2. Aqui eu vou fazer a leitura delas, né? O scanf aqui para fazer a leitura delas. Agora eu estou lendo um inteiro, né? Então, aqui, ó. E, vírgula, primeiro eu vou ler o número 1, que é o meu scan, né? Depois eu vou ler o número 2. Né? Eu vou colocar aqui uma mensagem antes do número 1, entre com o primeiro número, né? Para a gente ter como base aqui, né, uma mensagem para o usuário poder enviar. Depois que ele entrar, eu leio depois que ele der enter, eu leio nesse scan, né? E aqui eu entre com o segundo número. Então, aqui eu faço a leitura do segundo número nesse scan aqui. Beleza. Agora eu tenho que fazer o teste, né? Se N1 for maior que N2, aí eu estou fazendo um teste, abriu, eu tenho que descobrir qual que é maior, né? Aí eu vou dar um printf com variável, né? O maior, e vou colocar aqui, ó, porcento i, vírgula, o N1. Esse é o maior, né? Caso contrário, aí eu posso repetir que o maior é o N2, né? Então, beleza. Vou rodar aqui o meu programa, ó. Tá faltando um ponto e vírgula aqui. Beleza, executei. Então, eu tenho o primeiro número, vou colocar um número grande, colocar 100. O segundo número, eu vou colocar um número pequeno, colocar 20. O maior é 100, né? E posso fazer ao contrário também. Agora, eu vou colocar o segundo número sendo maior. Então, primeiro eu vou colocar 60 e o segundo é maior, vou colocar 90. Então, eu tenho que mostrar que o maior é 90. O maior é 90. A lógica do meu programa está certa e esse é o exercício 1 da lista, né? Eu vou passar uma tarefa para vocês que está disponível no ambiente, vocês podem
acessar essa tarefa lá e fazer uns exercícios. Na próxima aula, a gente tira dúvidas, né? Espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos.